Olá pessoal, sou a Júlia. Eu tenho algumas dúvidas sobre alguns incidentes relacionados ao sono, sabe? Mas não essas coisas de paralisia, coisas que você vê que não deveriam estar ali. É um pouco diferente disso. E com isso, realmente quero tentar obter o máximo de opiniões diferentes sobre o assunto. Ou também, quaisquer palavras de conforto. Eu e Rick estamos juntos há 1 ano. Ele é meu namorado, e desde que nos mudamos para uma casa velha perto de Colorado Springs, algo peculiar e honestamente meio assustador tem acontecido. Vou direto ao ponto e dizer qual é o meu principal problema. Meu namorado sorri enquanto dorme. Tá, eu sei que parece meio idiota dizer isso em voz alta. E claro que não me refiro a uma curva suave nos lábios de quando alguém dorme um pouco mais feliz que o normal. Não, seus olhos estão arregalados e ele fica com um sorriso enorme de um lado ao outro do rosto. Às vezes, ele respira bem pesado, como um suspiro, ou ri baixinho sem pausas. Durante esse tempo que fica assim, ele nunca pisca. Lembro perfeitamente da primeira vez que isso aconteceu. Era noite. Cheguei tarde do trabalho e fui direto para a cama. Estávamos naquele momento nessa casa há menos de 1 mês. Não é uma casa nova. Ela tem pelo menos 1 século de idade. No trabalho, tive um turno com horas extras que fui obrigada a cumprir, mas não tive que fazer muita coisa durante esse período. Então, não estava realmente tão cansada para ter conseguido inventar tudo isso. Foi uma noite bastante insone para mim. Então, quando me joguei na cama e rolei para ficar de frente para o lado do meu parceiro, quase que minha alma saiu do meu corpo no mesmo instante, quando percebi aquela cena bizarra. Ele estava olhando para mim, seu peito subindo e descendo, e seu rosto em um sorriso de escárnio contorcido. Achei que ele estava apenas brincando. Então, depois de levar 1 minuto para me acalmar e conseguir começar a relaxar, eu falei: Muito engraçado, Rick, mas me assustou de verdade. Um silêncio aterrador depois que eu disse isso invadiu o quarto e eu continuei olhando para ele. Ele apenas não respondeu e continuou, com os olhos arregalados para o nada e aquele sorriso que parecia nunca sair do rosto. Falei com Rick sobre o que aconteceu na manhã seguinte e ele ficou confuso. Não sabia do que eu estava falando, ou pelo menos fingiu muito bem. Por fim, disse que nunca tinha ouvido falar em algo parecido com o que eu tinha descrevido ou reclamações sobre esse assunto em específico antes. Eu acredito nele, mas ainda fiquei com medo. E ao mesmo tempo quis acreditar que não se passava apenas de uma brincadeira sem graça que ele estava fazendo comigo e que levaria um tempo para enfim contar a verdade. Na noite seguinte, adormeci novamente e acordei no meio da noite com um som semelhante a algo ou alguém correndo pelo quarto. Me levantei, ainda perdida pelo sono, e segui o som até ficar cara a cara com 2 olhos brilhantes e um sorriso cheio de dentes devastador. Era meu namorado de novo, daquele mesmo jeito, só que dessa vez mais assustador do que antes. Nem é preciso dizer que aquela foi outra noite sem dormir. No dia seguinte, conversei sobre o assunto com ele novamente e concluí falando para Rick que deveríamos colocar travesseiros entre nós enquanto dormíamos. Ele concordou de forma bastante rápida, mas parecia distante, aéreo por algum motivo, que mesmo se eu persistisse, não me contaria de jeito nenhum. Acho que seria uma discussão parecida se ele roncasse ou fizesse qualquer outro barulho noturno, mas aquilo parecia perturbador demais até para ele, então realmente não quis pressioná-lo mais. Era algo muito desagradável de se conversar e acho que ele sabia que nenhum de nós realmente queria falar sobre isso. Na noite seguinte, quando fui dormir novamente, acordei com o mesmo som de corrida apressada que ouvi na noite anterior. Pensei ter visto uma sombra deslizando pela sala,
mas pensei que fosse alguma alucinação, depois que você acorda muito rápido depois de um sono profundo, sabe? Considerei uma alucinação, até ver Rick me encarando, seus olhos espiando por cima da parede de travesseiros que fizemos. Eu implorei para ele acordar. Gritei com ele e até bati em seu rosto, mas ele não respondeu. Puxei minhas cobertas sobre o rosto e tentei meu melhor para adormecer. Até sussurrei algumas orações repetidas vezes para que tentasse me acalmar. Se isso adiantar de alguma coisa, é claro. Afinal, nunca acreditei em nada. Fiquei completamente consternada com essa situação. E na noite seguinte, depois de passar horas pensando que isso pudesse acontecer novamente, ou que acontecesse algo pior, decidi que eu iria descobrir de uma vez por todas o que estava rolando. Se era uma brincadeira ou algo mais. A noite chegou. Peguei meu celular e o coloquei contra a minha gaveta da cabeceira, apontando para nós dois, gravando desde o momento que me deitei. Eu queria saber o que acontecia para meu namorado ficar assim e tentar achar um padrão de horário para que talvez pudesse chamar um médico e dar informações corretas para um diagnóstico adequado. Assim resolveria o problema de uma vez por todas. Dormi da melhor forma que pude. Já tenho consciência do que quer que fosse iria ser desmascarado aquela noite. Acabei acordando de vez em quando com barulhos de arranhões, mas me recusando a me virar para o lado do meu parceiro. Fingi que não sabia de nada, como se tudo que eu tinha passado até aquele momento fosse apenas um pesadelo ruim. Acordei e pela manhã tudo aconteceu como o corriqueiro de sempre. Aparentemente para Rick estava tudo normal, até o instante em que não aguentei mais e falei com ele sobre a gravação do celular que tinha feito na noite passada. Ele se recusou a assistir de todas as formas, mas insistiu que queria que eu assistisse e depois contasse o que vi para ele. Arrumei tudo o que pude para que nada me interrompesse naquele momento e me preparei na frente do computador no meu quarto, sozinha, ainda com medo de ter que ver tudo aquilo sem apoio nenhum ao meu lado. Mas de qualquer forma, enviei o vídeo para o player e comecei a assistir. Como era de se esperar, durante a gravação, o celular caiu no chão nos primeiros minutos. Eu acho que fiz um péssimo trabalho ao colocá-lo na mesa de cabeceira. Óbvio que ele iria cair. Não havia nenhum áudio, então decidi acelerar o vídeo para que não perdesse tanto tempo ansiosa e com medo do que podia acontecer. Eu gostaria de não ter feito isso. Até agora, me arrependo dessa maldita decisão infeliz. Quando bateram 2 horas de gravação, vi de repente aparecer na câmera 2 olhos impossivelmente grandes olhando para o lado da cama. A câmera ainda caída pegava um trecho dela. Um sorriso largo cobrindo o rosto, veias de sangue quase explodindo no branco dos olhos. Era eu. Eu estava olhando fixamente para a câmera. Aquilo durou horas e horas. Assim que terminei de avançar a gravação, minha mão emergiu do lado da cama e acenou para a câmera. Joguei meu celular na sala, quase gritando. Me recusei a contar para Rick o que tinha de fato acontecido, mas ele disse solenemente que já sabia de tudo. Não durmo faz 5 dias desde então. Até a próxima. Obrigado.